Matheus, abre meu vídeo para ver se eu tô bonita, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar bonita. Tá show! Boa tarde a todos. Estamos indo para a nossa segunda mesa do dia. Acredito que, assim como as outras, uma mesa bastante esperada. A temática dela é o esporte no cenário brasileiro e os caminhos para o fortalecimento do campo de atuação no Norte e Nordeste. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz pelo evento estar acontecendo, independente das circunstâncias em que vivemos, mas, enfim, há meios de facilitar isso e que, possivelmente, futuramente, nós possamos nos encontrar para, de fato, nos conhecermos pessoalmente. Que mais? Tá, muito bem-vindo a todos, né? Sejam muito bem-vindos. Eu vou apresentar para vocês os palestrantes da mesa. Primeiramente, Cláudio Godoy. Ele é psicólogo do esporte, especialista em esportes e ansiedade e psicólogo da Team Liquid. O Avelino Castro, formado em psicologia desde 2009, especialista em psicologia do esporte, pesquisador e amante de jogos eletrônicos. E a Thaís Coutinho, especialista em psicologia do esporte, vice-coordenadora do Grupo de Psicologia do Esporte, Exercício Físico e Lazer da Bahia, membro da atual gestão da Abrapesp, atua no pilar mental da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol da Federação Baiana, psicóloga do Centro de Convivência de Aposentados e Pensionistas, psicóloga clínica esportiva de atletas de alto rendimento, desenvolvedora da psicologia gamer e ex-psicóloga do Esporte Clube Vitória e da Celestial Wolves Game. Eu quero agradecer a presença de todos. Quem está assistindo, espero que seja tão proveitoso, enfim, quanto o evento todo está sendo. E, a priori, eu vou dar a palavra para o Cláudio, os 20 minutinhos dele. Quero deixar especificado que, a priori, cada um tem 20 minutos. Espero que seja possível, mas a gente sabe que às vezes acaba passa rápido. Mas, enfim, fiquem à vontade e eu começo pelo Cláudio. Olá, gente, boa tarde, né? Vou aproveitar bem os 20 minutos, senão a Thaís me esfaqueia, já tô sabendo já. Nossa Mas Senhora! fica tranquilo. Com certeza. Primeiramente, obrigado pela presença de todos, obrigado por esse espaço aqui para a gente vir conversar um pouco dessa área de atuação tão nova, né? Obrigado, Esther, também pela apresentação. E hoje eu queria trazer um pouco sobre esse campo, né, que é a psicologia do esporte eletrônico. E eu queria contar um pouquinho da minha trajetória, né, como é que eu cheguei até aqui. Meu nome é Cláudio Godoy, minha primeira especialização era em ansiedade e por meados de 2015, eu comecei a ver alguns campeonatos, né, eu já acompanhava um pouco antes, mas eu via que alguns sinais claros de ansiedade no decorrer da performance na transmissão de alguns campeonatos brasileiros, principalmente de League of Legends, que eu vejo que hoje ainda é um dos maiores esportes que a gente tem na atualidade. E aí, a partir disso, eu comecei a montar alguns projetos, distribuir para os times. E um fator muito curioso é que foi muito bem aceito. A gente vê muito preconceito hoje, né, com a psicologia de maneira geral, com a psicologia dos esportes em diversos meios, por exemplo, o futebol. Só que foi um campo que foi muito bem acolhido dentro desse meio dos esportes eletrônicos. Inclusive, as equipes buscam muito o psicólogo, mesmo quando, às vezes, o orçamento é baixo, eles fazem questão de você ter um psicólogo, porque eles entendem realmente a importância da nossa profissão. Tá? Então, a princípio, né, o que seriam os esportes? Né? Os esportes, ou esportes eletrônicos, eles são jogos competitivos os quais a habilidade, a capacidade estratégica, reflexos, o controle emocional e a organização de equipe acabam sendo os fatores determinantes para a vitória. É diferente daqueles jogos que às vezes ganha quem coloca mais dinheiro ou quem
está há mais tempo, né? Toda partida de um esporte eletrônico, todo mundo vai começar no mesmo pé de igualdade e aí vai sair com a vitória quem tiver, de fato, a melhor habilidade ou a melhor coordenação com a equipe. Eles são jogos intelectuais, como xadrez, né? E as competições, elas ocorrem através desse intermédio de um dispositivo eletrônico, seja, então, o computador, seja, às vezes, um console de videogame. Muito parecido na a parte como se fosse como é que chama? O automobilismo, né? Porque o atleta, para desempenhar a habilidade dele, ele utiliza ali de um dispositivo mecânico. Isso geram algumas discussões até em relação a como é que seria categorizado o esporte ou não, até porque entraria em algumas questões em relação ao esporte olímpico, mas no fazer prático, sim, né, é considerado como esporte e é algo extremamente recente, é algo extremamente novo que tem sido expandido cada vez mais. O mercado, eu comecei a atuar nesse meio, né, ali por volta de 2015, né, mais especificamente em novembro de 2015, e a gente tem, então, alguns dados até do mercado, né? O mercado total de games em 2016, né, que foi mais ou menos quando eu comecei ali, ele era avaliado em 99,6 bilhões de dólares ao ano, né? E atualmente, em 2020, ele saltou para 159,3 bilhões. Então, a gente teve mais do que o dobro de um faturamento dentro desse meio. Inclusive, é um meio que tem gerado mais receita do que o meio cinematográfico e outros meios de televisão. Inclusive, em 2019, eu acabei fazendo parte, no segundo semestre de 2019, em um projeto junto com alguns diretores da Globo, que eles vêm fazendo um estudo em relação a como é que funciona esse meio, porque é algo que tem crescido muito e nem, por exemplo, o Globo, o SBT, imagino que a Thaís até vai falar sobre o aspecto de inclusão, o SBT fez uma parceria bem recente com o Teleton, né, Teleton e utilizando-se muito dos esportes para fazer essa divulgação e atingir esse público mais jovem. Né? O que é interessante, eu acho que da parte dessa parte, né, do que nos cabe como psicólogos do esporte dentro dos esportes eletrônicos. Grande parte, né, eu poderia dizer assim, 98% dos jogadores que estão atuando hoje na alta performance não foram preparados para estar lá. Eles estão muito diferente dos esportes tradicionais, né? Esses jogadores, eles viraram profissionais por acaso. No esporte tradicional, isso não é algo que acontece. Em relação a isso, a gente amplia muito, né, e aumenta muito a importância do nosso trabalho dentro desse meio. Um ponto importante, né, assim, então, a princípio, a porta de entrada que eu vi era em relação à ansiedade, tanto pré-competitiva quanto competitiva e o gerenciamento desse estresse. Porque uma coisa é você ter a sua atividade cotidiana, que você tem, às vezes, a princípio como seu lazer ou recreação, e depois você passa a trabalhar com isso. E em determinado momento, seu ambiente muda muito, porque todo seu ambiente de treino geralmente é dentro da sua casa ou no seu training facility, né, que aí seriam as game houses. E aí você vai para uma semifinal, uma final, que geralmente é um evento presencial. É um evento que né, como aconteceu o evento que eu estava assistindo, era 15 mil pessoas no estádio do Palmeiras,
todos os holofotes naqueles adolescentes, né, adultos jovens, e aí a premiação valia, né, se não me engano, era R$ 120 mil, mais a ida para representar o Brasil num campeonato que a premiação também era US$ 7 milhões. Isso muda o peso da atividade que você está fazendo. Muitas vezes acaba sendo algo que muda vidas, né? Esse valor de premiação. E esse acaba sendo um fator bem curioso, porque como o meio não como é que eu posso dizer assim, tem algumas empresas que são responsáveis pelos jogos, o direcionamento também do crescimento do ambiente, né, inclusive com dinheiro e inclusive investindo em trabalhar a carreira das pessoas que estão vinculadas a isso, é muito grande. Então, tem-se uma preocupação nesse meio. Então, como é que a gente vai investir nesse jogador? E depois, esse jogador, ele pode virar um técnico, um comentarista, ele é absorvido pela empresa do jogo. E a gente está com alguns jogos que se prolongam há mais de 10 anos. Mas o que é 10 anos dentro de um meio esportivo, né? Então, como é que eu vejo, né, até a minha atuação com esses atletas, e aí lembrando que eu trabalho num time de alta performance, que ele é chamado Team Liquid, que ele é mantido pelo grupo de investimento do Michael Jordan e Magic Johnson, é um time americano, e eu atuo com jogadores brasileiros e internacionais, né? Eu fiz uma listagem, eu acho que de quais eram as principais demandas que a gente tem como psicologia do esporte nesse cenário, né? Seria muito essa base da ansiedade pré-competitiva, competitiva, gerenciamento do estresse, atenção, foco e concentração, autorregulação emocional e níveis de ativação, motivação, organização de rotina, planejamento e disciplina. Essa questão da rotina é fundamental dentro desse meio, né? Porque muitas vezes eles confundem essa ideia do quantidade com qualidade. Então, o jogar o jogo de videogame, ou seja lá qual modalidade de computador você vai, não é uma coisa que seu corpo para de cansaço. Então, muitas vezes você consegue continuar jogando, mas não necessariamente você está aproveitando aquilo. Então, essa questão de avaliar como é que está sendo a rotina desses jogadores, fazer uma avaliação de um funcional mesmo desse jogador e traçar alguns planejamentos para uma potencialização dessa rotina acaba sendo fundamental. Relacionamento com redes sociais, porque diferente, eu acho que de outros profissionais de outras áreas e outros atletas, eles trabalham nesse meio de redes sociais. Então, o tempo todo, né, precisa se criar um filtro, né, até porque ele está meio que online fazendo o trabalho dele o tempo todo. Então, esse retorno, muitas vezes negativo, de cobrança, às vezes com mais de 1 milhão de seguidores, cai de maneira muito intensa. Então, cabe a gente também auxiliar e criar estratégias para ter uma filtragem melhor em relação a esse meio. Liderança, trabalho em relação à liderança, resolução de conflitos, administração dessa vida pessoal, porque geralmente o pessoal é muito jovem e acaba tendo esse meio, acaba trazendo muito essas questões e oscila muito, não só a questão da performance, mas a questão da saúde mental nesses quesitos. Trabalhar aspectos de grupo, né? Comunicação, cooperação, trabalho em equipe. E um fator curioso também é essa ideia de transição de carreiras. Então, assim, alguns deles migram de jogos para outros jogos, alguns deles passam para fazer parte da divulgação do jogo, e aí eles acabam tendo muito mais influência nesse meio do marketing. E eu vejo que, assim, acaba sendo uma listagem bastante ampla para a gente
conseguir transitar e trabalhar com isso. Muito nessa visão de Norte e Nordeste, né? E eu vejo que, querendo ou não, inicialmente os campeonatos eles estão muito focados no Sudeste. Porém, até a pandemia e até com a quarentena, muitas equipes têm elegido esse trabalho online, né? Então, por exemplo, eu acho muito curioso até essa possibilidade de hoje eu atuar com alguns jogadores que são americanos. Então, hoje eu atuo com uma line de Rainbow Six, né, que seria um time, uma equipe, uma modalidade do Rainbow Six, que é brasileiro, o Free Fire, que é brasileiro, StarCraft 2, que é um jogador holandês, PUBG, que são 2 jogadores americanos, um jogador que era finlandês e um outro que era australiano. E eu tenho uma outra equipe também, que é o Apex, que são no caso, 3 jogadores americanos. E esse trabalho, ele é feito independente de distância, independente de barreiras. Claro que às vezes tem alguns fatores culturais que eu vejo que são diferentes, principalmente das demandas que surgem brasileiras, vamos dizer assim, das demandas que surgem culturais de outros lugares, principalmente, né, algumas questões de como ter essa autorregulação emocional, mas tem alguns fatores que a gente vê que são bem semelhantes, principalmente nos pontos de ansiedade pré-competitiva, ansiedade de competição, essa busca de ser o melhor. E agora, né, também a gente mencionando a chegada do Free Fire, que mais do que um esporte eletrônico, ele é um esporte mobile, ou seja, né, um fator muito curioso, eu acho que cultural, que a gente pode levar em conta dentro dos esportes, é que os esportes eletrônicos, eles se dividem por classes sociais, se a gente pode dizer assim, porque se a gente pegar um exemplo de uma modalidade como um Rainbow Six Siege, as configurações de um computador que você precisa para conseguir instalar esse jogo, sem contar que ele é um jogo agora, se não me engano, acho que ele está gratuito, ele está caminhando para ficar gratuito, mas ele até então ele era um jogo que custava ali em média R$ 120. Você precisa de um computador muito potente, né? Vamos dizer assim, que no mínimo um computador de uns R$ 6.000 para conseguir jogar minimamente esse jogo. Ele cria um limitador e ele cria uma certa faixa de acesso social às pessoas que podem ter acesso a ele. Você tem alguns outros jogos que dependem de configurações menores num computador para rodar, mas ainda assim, muitas vezes o fato de você precisar ter um computador, uma boa internet, já é um delimitador social. E agora, né, a gente teve, a partir de 2018, teve a entrada do Free Fire, que ele é um jogo que tem requisitos mínimos muito baixos para você conseguir jogar, e você só precisa de um celular, e o celular nem precisa ser tão bom assim. E qualquer ponto de internet que você tenha, seja ali um 4G ou um Wi-Fi que não seja muito potente, você consegue ter minimamente a sua experiência de jogo. E isso ampliou para diversas regiões do Brasil. E é muito curioso, porque a minha equipe, a Team Liquid hoje, ela foi campeã brasileira da primeira etapa de Free Fire. A que o Avelino acompanhou agora foi a campeã brasileira da segunda. Inclusive, na semana que vem não, daqui a 2 semanas, a gente se enfrenta de novo, né, representando o Brasil, né? Vai ser muito bacana essa experiência. E é muito, muito curioso, porque as oportunidades de trabalho se ampliaram muito. Então, a gente começa a ver e começa a receber jogadores que
muitas vezes tinham outras profissões, né? A gente vê alguns jogadores que estavam seguindo uma base para familiar, às vezes auxiliando a família como servente de pedreiro, e aí com o jogo conseguiu uma oportunidade para mudar a vida, e aí acaba entrando nessa oportunidade profissional que tem remunerado bem esses jogadores. E mesmo a minha equipe, né, eu tenho jogadores assim do Brasil inteiro. Então eu tenho um jogador que ele é aqui de São Paulo, eu tenho um jogador que ele é do Rio, eu tenho um jogador que é de Recife, eu tinha um jogador que era do Piauí, e aí a gente começa a ter uma ampliação para todo o Brasil. E acho que é muito válido, né, como uma ferramenta não só de tem muita gente que usa como lazer, mas como tem se aberto portas profissionais e permitido, eu acho que uma inclusão social bem interessante. Bom, meus 20 minutos se esgotaram agora, eu passo para a Avelina. O áudio tu ainda tinha 2 minutos. Ah, é? Para mim aqui já tinha dado 20. Não, ainda tem 2. Tenho 2 ainda. Então, e aí eu acho que é só trazendo, eu acho que esse ponto, né? Conforme a gente está vendo, está tendo assim, uma ampliação muito grande dos esportes, não só para saindo do computador e um videogame, mas muito para o celular, e eu acho que a tendência do mobile, né, crescer é exponencial. E com isso, ele vai ampliando não só equipes que venham a abrir, né, para tentar buscar essas premiações, porque hoje a gente tem premiações milionárias, né? A premiação para o Mundial de Free Fire era para ser $1 milhão, só que por conta da pandemia eles fizeram um outro campeonato mais sul-americano, né? E com isso começam a buscar diversos outros profissionais. Então, o aumento desse recurso humano amplia também uma grande porta de atuação para a gente, certo? Pode ir lá, Avelino. É contigo. Bom, já pegando o gancho logo do Cláudio, uma coisa bastante interessante que a gente precisa sempre ter em mente é que essa abertura de espaço, esse crescimento que vem trazendo, que o esporte eletrônico vem trazendo, ele vem carregado de um monte de variáveis, tá? E como é que nós, psicólogos, nós profissionais, podemos estar preparados para tudo isso? Bom, a boa notícia é que com esse crescimento todo que o Cláudio deixou claro aqui, a gente pode começar a vislumbrar, começar a identificar que, pelo menos na psicologia do esporte, voltada para o esporte eletrônico, a gente começa a enxergar um pouco mais como sendo um campo de atuação como qualquer outro. Ou seja, a gente já começa a entender que, caramba, é viável trabalhar com esporte eletrônico. E aí a próxima pergunta é que a gente precisa ir com mais calma. Como? Como eu vou trabalhar? O que eu preciso ter para fazer esse trabalho? E muitas dessas questões que eu vou trazer aqui, eu vou tentar trazer para a nossa realidade nordestina, norte-nordeste, porém, é algo que ainda é enfrentado a nível de país, estado e mundo. Tá? Primeiro, como é que nós podemos estar preparados para esse novo campo que tem menos de 40 anos? Estudando. E estudando a melhor forma, obviamente, de estar preparado nos estudos é com uma formação na psicologia que abarque, no mínimo, a psicologia do esporte. Tá? Você quer ser um psicólogo que atua com esporte eletrônico? Conheça a psicologia do esporte. Parece meio trivial falar isso, mas hoje está
começando a ser tão fácil, fácil entre aspas, mas tão natural você pensar em trabalhar com esporte eletrônico, que às vezes a pessoa pode achar ou pensar que eu estou formado há 2 anos, estou fazendo atendimento, agora eu vou trabalhar com esporte eletrônico. Calma. Tá? Pode trabalhar? Claro que pode. A gente tem uma formação generalista exatamente para isso. Porém, conhecer a psicologia do esporte é essencial para todo mundo que quer se aproximar de uma atuação em esporte eletrônico. Por quê? O Cláudio levantou aqui inúmeros fatores, inúmeras demandas que essas equipes têm. E essas demandas, apesar de serem demandas que a gente, psicólogo, está preparado para lidar, muitas vezes acontece de uma forma diferente, com particularidades que só o esporte traz, só o esporte pode oferecer. Por isso é que vocês podem provavelmente ter acompanhado em outras mesas as indagações dos nossos colegas sobre tanto a quantidade como a qualidade do ensino ou da aproximação da psicologia do esporte dentro da graduação. Uma coisa bastante interessante, já um ponto positivo, é que nos últimos 5 anos eu consegui já notar, ver até pela conversa com vários alunos de outros estados que vieram por indicação de colegas, inclusive colegas de ENEP, vieram conversar comigo sobre sugestões de bibliografia, sugestões de pesquisa sobre o assunto. Eu comecei a perceber que, nesse período para cá, o assunto de esporte, e esporte eletrônico mais especificamente, começou a estar mais presente no meio acadêmico, tanto em TCCs quanto a produção inclusive de artigos, apesar de ainda estarmos bastante carentes de produção científica. Tá? Isso é um apelo meu que eu vou voltar a repetir depois. Mas por que eu estou enfatizando essa formação acadêmica que se aproxime mais da psicologia do esporte? Porque nessa formação onde a gente pode começar a se preparar para enfrentar o que esse show, o que esse espetáculo do esporte eletrônico está trazendo, está demandando do profissional psicólogo. Tá? Então, é a partir de lá, a partir desses estudos, a partir desse olhar diferenciado já na formação, que a gente pode chegar para atuar com uma equipe ou com mesmo profissionais individuais e entender para onde ir. E entender como vai ser a segunda ou a terceira sessão, vamos dizer assim, já que a primeira sessão geralmente é mais básica, vamos chamar assim. Tá? Então, é a partir daí que esse show que o esporte eletrônico está oferecendo ao mundo consegue se aproximar, consegue conversar com a ciência, na nossa ciência. Tá? E o Cláudio já trouxe aqui que a nossa chegada, a nossa psicologia do esporte, chegar ao esporte eletrônico foi, principalmente aqui no Brasil, foi menos turbulenta, vamos chamar assim. Foi, é verdade. Só que isso é um resultado, a meu ver, de um comportamento característico nosso, e aqui específico do esporte eletrônico, que eu vou me ater a falar agora. A gente copia muita coisa do que tem de fora. Tá? O esporte eletrônico nasceu, entre aspas, o esporte show, o esporte espetáculo, nasceu na Coreia do Sul, foi se espalhando para o resto do mundo. Tá? Não se sabia muito com direito detalhes de como as grandes organizações coreanas, 5, 7 anos, 10 anos atrás, elas eram montadas em questão de estrutura humana. Então, muitos coreanos até hoje não têm psicólogos, muitas equipes grandes, inclusive, não têm psicólogos, mas já diziam que alguns tinham. Foi quando começou o esporte eletrônico a ficar tão grande, e aí agora eu tenho que puxar um pouco mais para o League of Legends, para o LoL, que eu acompanho bastante,
começou a surgir na Europa profissionais de psicologia trabalhando com esporte eletrônico, vieram aparecer profissionais nos Estados Unidos e a gente teve vários grandes profissionais entrando a atuar aqui. O Cláudio foi um dos primeiros, nós temos também Eduardo Silo, nós temos eu esqueci dele, o Santos Antônio. Bom, o Cláudio deve lembrar, a Thaís deve lembrar. E, inclusive, ele, a dissertação de mestrado dele foi voltada para o esporte eletrônico. Ele tem 2 anos que ele, se eu não me engano, 2 anos que o Alberto Tobé. Alberto Tobé, exatamente. Tem 2 anos que ele fez que ele defendeu essa dissertação dele, mestrado em esporte eletrônico. Então, a gente está começando a ter um ambiente onde a gente pode se situar. Quando o Cláudio entrou, quando eu comecei a me interessar também, era tudo a gente tentando fazer alguma coisa e vendo o que ia dar. Porque a gente não tinha bibliografia para ler, a gente não tinha quem espelhar modelo, tinham pessoas que estavam desenvolvendo o trabalho. E esse trabalho veio por causa da psicologia do esporte. O Cláudio veio do trabalho dele, da especialização dele em ansiedade, mas ele viu que precisava estudar a psicologia do esporte. A gente tinha outros psicólogos do esporte que estavam começando a entrar, porque as equipes naturalmente foram atrás de quem já trabalhava com esporte. Então, a gente precisa ter conhecimento para garantir o nosso lugar. E por que eu digo isso? Porque o nosso lugar hoje, nosso lugar profissional de psicologia, e aqui, infelizmente, isso não é uma questão somente do esporte eletrônico, é uma questão, talvez, de classe, realmente. O nosso lugar de atuação do psicólogo está se confundindo com a atuação de outras profissões. Então, uma equipe de esporte eletrônico, por exemplo, eu já vi o treinador, que no esporte eletrônico a gente chama de coach, por causa da influência americana, do treinador americano, tá? Aqui, se a gente falar coach, a gente está falando de outra coisa, né? Mas eles têm coach, eles têm head coach, eles têm life coach, tem manager, tem head manager. Então, assim, isso não é exatamente uma posição fixa. Algumas equipes têm tudo isso, umas equipes têm menos, outras equipes têm mais. E quando se volta a olhar para preparação mental, e aí eu vou botar uma aspa bem grande, porque preparação mental é algo que a gente não consegue abarcar em uma discussão simples, a gente pode encontrar vários tipos de profissionais. Existem cargos em equipes de preparador mental. E aí? Tá? Exatamente para a gente conseguir entender, para a gente conseguir realmente consolidar o nosso trabalho, nossa função, nossa atuação como psicólogo do esporte eletrônico, é que a gente precisa de uma mais embasada formação, um olhar mais voltado para a produção científica, para que a nossa atuação não se deixe simplesmente brigar de profissão para profissão. Tá? A gente precisa conseguir ter toda a nossa atuação embasada cientificamente para que a gente possa conseguir formar todas essas pessoas que estão aqui e outras milhares que estão ao redor do país, formar com base, para que elas saibam o que fazer, como fazer, por que fazer e até onde fazer. Que uma das principais virtudes do esporte eletrônico, que como o Cláudio falou, é tão novo, mas é um novo que está vindo dar a oportunidade da gente mostrar como pode ser diferente. E aí a gente já conseguiu entrar como psicólogo do esporte, já conseguimos entrar, vamos dizer assim, no esporte eletrônico, mas a gente também
A gente também se beneficia da entrada de fisioterapeutas, se beneficia da entrada de nutricionistas, se beneficia da entrada de médicos, advogados. Então, isso tudo a gente pode fazer diferente. Diferente de quê? Diferente de moldes que a gente tem no esporte convencional. E por que eu digo isso? Não é exatamente querendo criar uma briga com o esporte convencional, mas é porque muito tem se trazido do esporte convencional para o ecossistema do esporte eletrônico. E talvez esse movimento seja um pouco perigoso. Como assim? Você já deve ter visto por aí, algumas vezes, nesses últimos 2, 3, 4 anos, movimentações nacionais de leis e projetos de leis querendo regularizar, regulamentar, ajeitar o esporte eletrônico. E existe um grande movimento contra isso. Tá? Essa discussão é bem interessante, ela é bem profunda. A gente tem vários colegas psicólogos que participaram disso, inclusive defendendo nossa posição em Congresso Nacional. Tá? Então, a gente pode conversar sobre isso depois. Porém, a gente precisa ter noção da nossa atuação para a gente conseguir fazer com que esse ecossistema, aliás, não a gente fazer, mas ajudar para que esse ecossistema consiga se desenvolver de uma forma funcional e saudável, principalmente. Tá? Nesse caso ainda, nessa discussão da nossa valorização como profissional, é que a gente precisa entender que outros fatores, outras variáveis vão surgindo e outras situações vão acontecendo. O Cláudio já deixou claro na fala dele que realmente as equipes conseguem enxergar que nós somos uma boa ajuda. Só que imaginem para vocês uma indústria que gera essa quantidade enorme de dinheiro, a velocidade que é para nascerem equipes de esportes eletrônicos, ou pessoas voltadas para a competição no esporte eletrônico. Ou seja, várias e várias equipes. Por um exemplo prático disso, as próprias ligas do Free Fire, como o Cláudio salientou. O Free Fire é um esporte eletrônico muito mais acessível e é uma das grandes dos pontos que a gente pode mais observar isso é que a liga, principal campeonato nacional de Free Fire de celular, tinha quantos times? 36 times, se eu não me engano. A segunda liga, a liga de acesso, vamos dizer assim, a Série B, tinha quantos, Cláudio? Tu lembra desse número? Não sei se era 100 e poucos times. Não, a Série B não, eu não me lembro. Eu sei que a Série C tinha 1000 e poucas equipes cadastradas na Série C. Ou seja, é muita gente jogando. E o que é que essas equipes vão atrás do psicólogo? Existem equipes que, inclusive, oferecem nada para o psicólogo trabalhar com elas. Porque você tem que entender que nós somos uma equipe sem patrocínio, e estamos precisando de um trabalho psicólogo para a gente conseguir chegar a níveis mais altos e assim atrair patrocínio. O que é que você faz com isso? Qual é o seu papel como psicólogo, como profissional, quando enfrenta uma situação dessas? A gente só consegue entender o que fazer e as consequências dessa escolha ou dessa decisão quando a gente tem uma boa formação ou tem uma boa noção de como está o ecossistema como um todo e tem uma boa noção de como a sua profissão, como a nossa profissão pode se desenrolar. Tá? Dessa maneira, uma coisa que fica bem, como eu já comentei antes, uma coisa que fica bem visível é que esse crescimento do esporte eletrônico, ele vem empurrado pelo crescimento do jogo eletrônico, que não é nunca demais ressaltar que jogo eletrônico é diferente do esporte eletrônico,
e que o jogo eletrônico tem chegado a muito mais lugares, muito mais pessoas, principalmente mulheres. E aí eu vou deixar esse ponto bem aqui, porque se a gente for entrar na situação do que as mulheres passam dentro dos jogos eletrônicos e dos esportes eletrônicos, a gente faz um congresso só disso, tá? Mas, voltando, o que é que essas pessoas, esse tanto de pessoas, essa quantidade enorme de pessoas pode fazer para continuar a desenvolver e a se beneficiar desse ecossistema de um jogo eletrônico, de um esporte eletrônico? E aí entram as questões que são bastante interessantes ou necessárias, ou até valem uma nova discussão aqui. A nossa região, Norte e Nordeste, ela, entre aspas, sofre do que o nosso país como um todo sofre a nível de esporte. O nosso país trata o esporte como uma forma de mostrar o país, uma forma de gerar algum retorno para o país. Então, nosso esporte eletrônico, ele é, no país como um todo, ele é feito, ele se construiu, na verdade, ele cresceu como uma forma de equipes e atletas ficarem bons o suficiente para irem para a região sul e sudeste. Óbvio, isso deveria ser assim, porque é lá onde estão as coisas. É lá onde acontecem campeonatos, é lá onde a internet é bem melhor, muito boa, ou seja, menos obstáculos existem no sul e sudeste, ou no sudeste e sul, vamos dizer assim. E eu acho que a gente, aqui em cima, norte e nordeste, a gente precisa aproveitar que o esporte eletrônico é algo novo e talvez virar os olhos para nós mesmos. Tá? A nossa comunidade do jogo eletrônico precisaria, é uma ideia, isso é uma opinião minha, tá, gente? Voltar à sua produção, à sua subsistência como comunidade, como jogadores, inclusive como investidores, para nós mesmos. E desenvolver programas, desenvolver, quem sabe, meu sonho de pesquisador, políticas públicas voltadas para o esporte e esporte eletrônico que não visem produzir estrelas, mas que visem manter o sistema funcionando e daí tirar atletas que não necessariamente vão render uma medalha de ouro ou um reconhecimento num campeonato mundial, mas que vão poder estar bem, saudáveis, uns com os outros, participando de campeonatos e fazendo isso melhorar a cada vez mais. A alegria que passou por mim quando eu vi ontem à noite o Fábio, professor Fábio, falando dos esportes indígenas, como eles acontecem tempos em tempos, temporadas em temporadas, que é a maior festa que acontece para eles. Ou seja, eles não estão querendo formar atletas que vão competir no campeonato internacional dos indígenas e ganhar 15 milhões de reais para a aldeia. Não. Eles estão fazendo aquilo porque faz parte, faz sentido para eles. Talvez o esporte eletrônico pudesse se aproveitar mais dessas coisas que não são exatamente voltadas para o alto rendimento, para o rendimento maior. Eu sei, Esther, tá? Eu vou passar para a Thaís. Ela já abriu o microfone. Outra abriu o áudio, né? Bom, era isso mesmo. E eu não vou deixar a Esther brigar comigo, tá? Pronto. Não queria cortar sua fala, Avelino. Você pode ter certeza disso, mas nosso tempo, infelizmente, é curto. Thaís, fique à vontade. Mas, gente, eu cortei um monte de coisa para não passar, mas talvez eu passe alguns minutinhos. Primeiro, quero agradecer novamente. Ontem eu já falei sobre a felicidade que é estar no
Norte e Nordeste, no Encontro Norte e Nordeste. Mas obrigada pelo convite novamente e meus parabéns a toda a organização pelo evento. Realmente está assim, muito bem organizado, está maravilhoso. E falando propriamente da mesa, é engraçado que quando a gente estava pensando nas temáticas, eu falei, eu posso falar sobre esporte eletrônico, sobre direitos humanos, sobre arbitragem, são temas que eu gosto. E não deu para falar sobre arbitragem. Esther está aqui, então eu acho que a arbitragem está, de uma forma ou de outra, a arbitragem está presente aí. Mas, de uma forma ou de outra, eu acabei trazendo um pouco dessa questão social e pensando nessa realidade dos esportes eletrônicos, né? É como a gente estava falando ontem na mesa, esse olhar para o todo é muito difícil quando a gente começa a ter esse olhar, é muito difícil a gente parar, né, de fazer isso, voltar atrás, não. Em todos os ambientes que a gente vai estar, a gente vai ter esse olhar para o todo e para as relações que são estabelecidas ali. Então, da mesma forma, vem acontecendo com os esportes eletrônicos. Pensando em tudo que a gente tem visto, como o Cláudio colocou, nessas questões, dessas diferenças, dessas marcações sociais que a gente vê nos jogos, dialogando com outros psicólogos e psicólogas, fazendo os conteúdos ali, elaborando os conteúdos com a Avelino, também no Psicologia Gamer, começando com o Matheus Cerqueira, que é psicólogo, né, no Rio de Janeiro, trabalha com esporte eletrônico também, a gente acaba fazendo várias reflexões sobre esse ambiente que a gente gosta de estar, né, e que traz várias questões aí para a gente pensar um pouco sobre essa realidade das regiões Norte e Nordeste e também nessas questões mais amplas que estão relacionadas com o fortalecimento do nosso trabalho nas regiões. Porque eu penso que quando a gente fala de fortalecimento do trabalho da psicóloga e do psicólogo nas regiões Norte e Nordeste, a gente fala do fortalecimento da área como um todo, né? Então, se a gente vê esse crescimento na área, a gente vê também mais um crescimento maior e um fortalecimento maior do trabalho da psicóloga e do psicólogo. Bem, e aí eu trago assim, algumas questões voltadas para políticas públicas, leis, esse acesso, que o pessoal já falou um pouco, o Cláudio falou um pouco, a Avelino falou também um pouco, né? Pensando mais propriamente em lei, eu trago a questão do PL, do projeto de lei, do PL 383, que vem desde 2017, buscando essa regulamentação dos esportes eletrônicos, né, da prática esportiva eletrônica. Então, a gente tem uma série de questões aí em volta delas, não vou falar todas porque o tempo é curto, e a gente tem vários contras aí, principalmente das pessoas desse ecossistema, como a gente fala, né, do esporte eletrônico, principalmente porque a redação desse projeto de lei foi elaborada sem a presença de todas essas pessoas envolvidas, de jogadores, jogadoras, as desenvolvedoras dos jogos, as confederações. Então, tem muitas questões aí que acabam impactando, né? E quem sabe depois na parte de pergunta eu falo para não cortar o meu tempo. Mas eu vou para os prós porque assim, eu acho que os prós têm muito a ver com o trabalho da gente, né? Então, assim, por exemplo, uma regulamentação de esporte eletrônico traz o reconhecimento desses jogadores como atletas, né? E também traz uma maior visibilidade para a área em si. Populariza muito mais, né, os esportes eletrônicos, o que vai poder também trazer o desenvolvimento de várias profissões e o fortalecimento de profissões que já estão dentro desse ecossistema também. E outra questão que eu tenho observado muito também é que quando você torna aquele esporte, o esporte eletrônico um esporte de fato, você o considera como esporte, você também abre espaço para que as empresas possam investir a partir da lei de incentivo, né? Como eu sou maluca, faço um monte de coisa, eu participo de uma associação daqui, que é de marketing e gestão esportiva, e também de uma empresa que fomenta várias ações no esporte. E a gente conseguiu um projeto incentivado
Só que a gente não consegue colocar o esporte eletrônico dentro, né? Então, seria para outras modalidades aí para colocar. E quando a gente foi fazer captação de recursos para um campeonato que está acontecendo, a gente viu justamente isso, que as empresas vêm buscando, sim, elas têm muito interesse em investir, mas elas querem investir a partir da lei de incentivo. E aí, como não é considerado esporte, elas não podem investir. Por mais que o setor privado venha investindo, sim, principalmente nas equipes, né, maiores equipes, tudo, mas quando a gente vai pensar nas equipes menores e em todo realmente esse âmbito, a gente vê que as empresas ainda, se fosse pela lei de incentivo, seria mais fácil para as empresas, para conseguir isso, né? Aqui na Bahia, especificamente, e mais especificamente ainda em Salvador, a gente tem visto um diálogo entre a Federação Baiana de Esportes Eletrônicos e a Prefeitura, né? Justamente pensando nessa regulamentação, mas trazendo toda a comunidade para dialogar sobre isso. Época de eleição, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tudo pode acontecer, mas assim, a federação daqui vem buscando esse diálogo para que a gente possa pensar junto com setor privado, setor público, sobre essas questões e as demandas do esporte eletrônico. Em outros estados, a gente não escuta falar sobre essa regulamentação ou sobre diálogos, né, com o poder público. A gente sabe que em São Paulo tinha, mas foi vetado, né? Então, eu acredito que em Salvador seja uma das cidades que vem buscando esse diálogo. A gente tem também, só para dar uma situada, a gente tem uma frente parlamentar de apoio ao setor de jogos e de games e jogos eletrônicos no Senado, né, a partir de deputados, senadores, tudo, que vem justamente buscar essas discussões sobre a regulamentação dos esportes eletrônicos e também propor algumas ações para valorização e desenvolvimento da área. Tem uma frente também em São Paulo, por aqui a gente não tem. E outra questão também relacionada a tudo isso é que saiu um decreto, agora em outubro, de redução do imposto sobre produtos industrializados que incidem sobre videogames, né? Vi assim do nada isso, não vi ser muito falar sobre isso, mas essa redução do imposto vem para ajudar bastante no fomento dessa área também, ou pelo menos um pouco no fomento dessa área. E aí, eu trago essa lei justamente para a gente pensar como que a consequência dessa valorização ou realmente de se considerar esses jogadores de esporte eletrônico como atletas, de se considerar o esporte eletrônico como esporte de fato, pode trazer para a gente, né? Pode trazer para todo mundo. Tem os contras, tem as questões da redação. Não sou contra nem a favor, eu acho que tem que ser dialogado um pouco mais isso aí, mas se você torna isso aí mais profissional, a tendência é que justamente as equipes também busquem essa profissionalização, busquem realizar um trabalho melhor, e aí entra a inserção de vários profissionais, como a psicóloga e o psicólogo do esporte, né? Até a questão de, por exemplo, do apoio da família, do suporte da família. A gente sabe que quando você está lá no topo é muito mais fácil todo mundo apoiar, mas quando você está no início, as pessoas não têm quase apoio nenhum. Por quê? Né? Meu filho ficou o dia todo no celular. Meu filho ficou o dia todo no computador. O que é que ele está fazendo, né? Parece que a pessoa não está fazendo nada da vida, né? Então, o apoio ainda esbarra nessa questão de as pessoas não verem isso como profissão, de não verem isso como uma carreira, né? E você tendo realmente algo que fale, não, é uma profissão, consideramos, é esporte, isso poderia mudar essa visão também e auxiliaria muito, teria impactos na carreira dos atletas e das atletas. A própria questão, né, da gente de se você pode ter mais investimentos na área, você pode ter mais investimentos também em pesquisa, investimento na base, isso tudo vai acabar também impactando no nosso trabalho. E aí, quando a gente fala também de acesso, eu penso como que ocorre todo esse processo de fortalecimento, né, principalmente no mercado norte e nordeste. Como que toda a realidade das nossas regiões e das políticas públicas vai influenciar no fortalecimento desse setor aqui nas nossas regiões. Se a gente for olhar para trás, não tem muito tempo que as coisas estavam
pelo menos aqui na Bahia, que elas estavam bem diferentes, assim, de 2 anos para trás, nossa, bem diferente. Em 2 anos, o que aconteceu foi que na Bahia, várias pessoas desse sistema se reuniram, se juntaram e falaram, a gente tem que se unir, porque senão a gente não vai conseguir ir para frente do jeito que a gente quer. Né? E então aconteceu esse movimento bem bonito. Fico com orgulho aí da minha Bahia por todo mundo se juntar mesmo e se reunir para buscar uma profissionalização maior dessa área. Né? Então, várias ações têm sido feitas para fomentar, na verdade, tudo no Estado. Então, assim, desde a questão da profissionalização de várias pessoas. Então, editor de vídeo, designer, não só jogadores e jogadoras, mas todo mundo que faz parte desse sistema também, buscando soluções para os obstáculos que se encontrava. A gente tem, por exemplo, a criação da Arena CWG, é uma arena da Celestial Wolves Gaming, que fica na Arena Fonte Nova, no estádio da Fonte Nova, né? É uma área para realizar campeonatos, para pessoas fazerem stream, né? Transmissões de vídeo, para fazerem atividades voltadas para essa área, para a profissionalização das pessoas. É um espaço gamer, assim, para a Bahia, né? Como um todo. Então, esse ano a gente tinha um monte de ideia aí para colocar em prática, mas infelizmente, né, aconteceu tudo isso. Mas, assim, a gente espera que todas essas ações ajudem bastante nesse fomento, né? A própria Federação Baiana vem buscando tornar a área mais profissional, por exemplo, buscando que as equipes se regularizem, busquem a questão do CNPJ, façam cursos de gestão. Então, vem todo esse movimento aí. Sim, dá para visitar, sim, a arena. Então, vem sendo feito todo um movimento para que, de fato, na Bahia, as equipes cresçam e estejam fortes. Eu até esqueci de falar, Avelina, descobri que tem um psicólogo aqui, em uma das equipes daqui. Ainda não conheço, mas vou buscar. A gente ainda tem muito a percorrer, né? Mas eu acho que, assim, esse movimento que tem na Bahia, a gente vê um pouco em cada estado, das pessoas, das equipes realmente buscando uma maior profissionalização, se organizar melhor. Só que aí eu começo a pensar também nas outras questões, né? A gente está falando não daquela pessoa que joga por lazer, ou para passar raiva, né? Como muita gente fala. Mas a gente está falando de, como o Cláudio colocou, né? Daquela pessoa que realmente vai jogar ali, que precisa de um computador bom, que precisa de equipamentos bons. Então, eu penso muito na questão do acesso a equipamentos tops, a uma internet boa, de boa velocidade, uma internet estável, acesso a grandes competições, quando a gente vai pensar nesse acesso todo de passagem, estadia e tudo mais, e um acesso também a um ambiente seguro para a prática. Né? Então, penso em todas essas questões que podem influenciar no fortalecimento e desenvolvimento da área. E até porque para você jogar, você tem que ter acesso a tudo isso e você tem que poder pagar por tudo isso, né? E aí, pensando em termos de realidade brasileira, como é que fica essa situação? Quando a gente pensa no acesso a equipamentos, por exemplo, a gente pensa que eu posso comprar algo usado, eu posso buscar uma placa de vídeo ali que vai me ajudar a jogar melhor ali, uma de 300, 400 reais, posso, mas tem placa de 3 mil reais. Então, assim, né? Qual que é, né? A que realmente uma pessoa que busca essa carreira tem que procurar. A gente tem o Xbox, que também é caro, o PlayStation é caro, um celular bom para jogo também é caro. Se você for pensar, eu quero um iPhone 8 Plus, que tem uma tela maior e aí vai ficar melhor para jogar Free Fire. E aí, quanto que custa isso? O iPhone tem uma melhor sensibilidade para poder atirar, tal, mas, né? Mesmo usado, como que fica? E aí vem acessórios, vem os periféricos, como a gente fala, teclado mecânico, mouse gamer. Aí se eu fico o dia todo no celular ali, talvez eu precise trocar bateria. Então, né, como é que fica isso? Por mais que seja usado, não é barato. Não é algo barato.
de forma alguma. Eu, por exemplo, tenho um amigo que ele era streamer, só que o computador não estava ajudando muito, aí ele precisou parar e agora ele está comprou peças aos poucos, tá? Foi montando um novo computador e agora ele vai voltar. Mas não é tão fácil assim, não é tão simples assim, né? Quando a gente vai pensar. E até no próprio acesso mesmo, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, nas ofertas de produtos que você tem na região sudeste, já pensou a Santa Efigênia em todos os lugares, né? E quando você vai pensar nas regiões norte e nordeste, por exemplo, antes a gente via, quando a gente ia comprar algo pela internet, a gente via frete grátis para todos os lugares, menos norte e nordeste, né? Hoje a gente vê muito mais norte, porque agora, por exemplo, a gente tem um centro de distribuição do Mercado Livre em Lauro de Freitas, na Bahia. Então, acho que isso vai ajudar um pouco mais no Nordeste, mas continua, né? Aquela questão. Aqui também tem sido fomentado muito essa questão do acesso a equipamentos e tudo mais, como, por exemplo, trazer um ponto de venda da Red Dragon, que vende periféricos, né? Vende esses... É o que vai ajudar a gente a jogar, e mouse, teclado, tudo mais, para Salvador, para poder também ajudar as equipes nisso. Então, várias coisas têm sido fomentadas nesse sentido de diminuir a distância, né? A gente tem também a Rua do Salete aqui, que é ótima, tem várias coisas, mas não chega a ser uma Santa Efigênia da vida, né? E aí, assim, você tem vários caminhos para conquistar, para conseguir isso daí. É tudo muito caro, mas vai que você tem a sorte aí de ter um amigo que tem uma lan house, te deixa jogar, ou cuida da lan house, né? Deixa jogar. Ou você pode fazer Elo Job, que é uma coisa ilegal, mas que algumas pessoas fazem para conquistar. No Elo Job, no caso, você é pago ou paga, né? Para poder colocar uma conta em um nível mais alto, em um elo mais alto. Por isso é Elo Job, né? Então, tem algumas pessoas que fazem isso para poder conseguir comprar um computador, né? Um computador melhor para poder jogar. Então, assim, tem várias possibilidades, mas sempre vai ser muito caro para jogar. Se a gente for pensar na realidade brasileira. Talvez para a gente pensar, não, mas caro, né? Você gastar 3 mil, 5 mil reais, 6 mil, 7 mil reais no computador. Aí a gente pensa também, quanto tempo eu tenho, gente? Aí a gente pensa no acesso à estrutura, né? Aqui a gente tem visto a criação de espaços para que as equipes possam treinar. Então, só que aí é pago também, né? As equipes precisam pagar para ter esse acesso. A criação de game houses, de casas para que as pessoas da equipe possam morar e só trabalhar com aquilo, focar naquilo ali. Então, a gente tem um projeto também em paralelo da CWG que tem essa estrutura toda para que a pessoa possa seguir a carreira de streamer ou de jogador ou de jogadora também. Mas isso não é uma realidade tão grande, a gente ainda precisa de mais ações que fomentem essa estrutura toda para que a pessoa possa jogar e se desenvolver da melhor forma. E aí, pensando no acesso à internet, a gente vai pensar em como que se dá esse acesso nessas regiões. A gente vive em um país que é totalmente desigual. Quanto tempo eu tenho, Esther? Gesticulando, 1 minutinho, sim. Na realidade já acabou, mas vamos ampliar para 1 minutinho. Gente do céu! Então, vou falar muito rápido. Quando a gente pensa no acesso à internet, a gente tem um marco civil da internet que vai, dentre tantas outras coisas, vai falar que a internet é um direito universal, então é um direito de todos e todas. Mas quando a gente vai realmente pensar nisso, quando a gente vai ver a realidade, a gente observa que não é bem assim, que a gente ainda não conseguiu consultar isso aqui no Brasil. E quando a gente vai olhar as políticas públicas, a gente vê que vem projeto, vem programa, vem várias coisas, mas o que acontece é que, por mais que entra governo, sai governo, venha programa, sai programa, acaba que sempre as empresas que já são maiores saem favorecidas com esse sistema e não as pequenas, as médias que poderiam levar um pouco mais desse acesso. E os grandes centros acabam também sendo, por consequência, mais favorecidos, porque as grandes empresas querem levar produtos para quem pode
pagar por aquele produto, por aquele serviço ali, né? Então, as áreas remotas, as áreas que têm menos estrutura, acabam tendo esse impacto também com esse favorecimento das grandes empresas. E aí, quando a gente vai para dados, como, por exemplo, da TIC e Domicílios, que é uma pesquisa que vai falar sobre o uso da informação, das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros, a gente vê essa discrepância, né, muito grande em termos de locais que têm uma competitividade efetiva das empresas, né, que tem mais de 3 empresas, por exemplo, ofertando o serviço, e a gente sabe que quando não tem concorrência, tanto faz, né? Então, só tem eu, então eu não preciso, você vai ter que ficar comigo mesmo, e aí eu não preciso melhorar a internet, preciso fazer nada. Então, isso é muito grande. Se a gente for pegar dados aí, desde 2016, por exemplo, é muito grande a diferença, assim, para alguns locais. Se a gente for pensar nos domicílios que estavam conectados, a gente pensa que em 2018, no Norte, a gente tinha apenas 40% dos domicílios conectados na internet, né? E no Nordeste a gente tinha 40%, no Norte a gente tinha 46%. Se a gente for pensar na qualidade dessa internet, a gente vai ver que a discrepância é maior ainda. E aí a gente vê essa ampliação da internet 4G, 3G, mas nem sempre a gente vai poder jogar no 4G, 3G, né? Então, quando a gente chega agora em 2019, a gente vê, quem tiver interesse, a TIC 2019 já saiu também. Então, a gente vai ver que a gente tem 73% dos brasileiros falando que acessam a internet, mas a maioria acessa pelo celular. Na verdade, 99% dessas pessoas acessam pelo celular, e quando a gente vai ver a região Norte e Nordeste, por exemplo, 66% dessas pessoas, por incrível que pareça, foi igual para as duas regiões, mas essas pessoas acabam usando de forma exclusiva o celular, né? E aí, quando a gente vai juntar tudo isso, a gente vê, peraí, mas quem que está jogando realmente? Quem que pode jogar? Quem que tem acesso à banda larga? Quem que tem acesso à banda larga de qualidade? Quem que pode, de fato, pensar nessa carreira de ser streamer, de ser jogador, jogadora, né? E aí a gente entra nessa questão bem interessante, que eu vou só finalizar isso, tá? Eu vou cortar as outras partes. Que é essa questão bem interessante do Free Fire, né? De que é como se o Free Fire estivesse trazendo uma certa democracia nesse meio dos esportes eletrônicos. Porque a gente fala dessa questão do acesso, a gente fala da questão da velocidade, e quando a gente vê esses dados, o brasileiro realmente utiliza muito mais o celular, né? Então, a gente acaba pensando nisso. Como diz meu priminho de 12 anos, Free Fire pega em qualquer celular, né? Não é necessariamente qualquer celular, mas sim, pega em muito mais celulares do que um PUBG da vida, ou PUBG, como eu falo. E aí a gente vê essa diferença realmente também nas regiões Norte e Nordeste. A gente vê muito mais equipes se destacando nas regiões Norte e Nordeste agora com Free Fire, né? Inclusive, hoje está acontecendo seletiva da Taça das Favelas, né? Acho que até domingo, assim, né? E que eu acho que tem a Taça das Favelas de futebol e está acontecendo agora de Free Fire. Para você ver como chegou, assim, que é algo da Central Única das Favelas, e é algo também da desenvolvedora de Free Fire. Enfim, assim, acho que em meio às perguntas aí eu vou falando das outras questões, né? Porque já passei bastante, mas eu quis trazer um pouco, assim, de alguns pontos que podem também influenciar nisso, e para a gente começar a pensar sobre quem de fato qual é o público de fato envolvido, né, nos esportes eletrônicos, dentro dessa realidade que a gente tem no Brasil e nas regiões Norte e Nordeste. É isso. Então, muito obrigada aos três. Eu acredito que esse tempo de 20 minutos para cada um não é nem... Enfim, não deu para passar nem metade do que estava dentro da vontade de vocês. Eu vi que o bate-papo também foi bem intenso. Eu acho que a Cris pontuou que seria interessante ter um congresso, enfim, um encontro para tratar desse tema também, porque realmente é vasto, e para quem está acompanhando, foi curto o tempo. Eu vi que o Cláudio respondeu algumas perguntas no particular já para quem mandou,
especificamente eu acho que foi a Cris e o Murilo, eu não lembro de cabeça. Porque eu não sabia como é que funcionava. Aí eu vi mas algumas com meu nome e eu fui respondendo. Mas enfim. Então, tem 9 perguntas aqui agora. Tem algumas que são específicas para alguns e outras vocês podem, enfim, dividir entre vocês. O Murilo, gente, ele perguntou como é visto o trabalho do psicólogo do esporte diante dos preparadores mentais que também são convidados para compor equipe técnica. Algum de vocês já tiveram alguma experiência desse tipo? Olha, fiquem à vontade. Eu nunca tive essa experiência. Eu já vi alguns times, né? Por exemplo, tem uma psicóloga do esporte, que inclusive trabalha comigo, que é a Natália Zalkowski, trabalhava na NTZ. Eu sei que ela teve uma experiência na CNB com um outro que era um preparador mental. E ela mencionou que tinha, estou falando da experiência de uma outra pessoa, né? Mas assim, o funcionamento dela rolou muito bem, né? Acho que a única experiência que eu tive foi quando eu trabalhava na NTZ, ali em meados, acho que 2017, eles flexibilizaram, né? Uma pessoa tinha se mandado um currículo que ele era um coach, né, dessa parte de organização e tal. E aí eles pediram, a gente vai fazer um teste com ele, ver, né, como é que foi. Em si, ele apresentou algumas técnicas de, vamos dizer assim, sabe, a ideia de pensamento socrático e resolução de problemas, né, em relação a isso. E quando a gente foi ter uma reunião, né, com ele, né, sobre assim, e o que você vê que você acrescenta e você difere do trabalho psicológico, né? Eu achei muito curioso, porque assim, eu estava na reunião e a fala dele era assim, não, o psicólogo ele só trabalha com o passado, ele não faz nada em relação ao que se tem de problema presente ou futuro. Ele vai buscar apenas em referências do passado e tal. E aí eu fiquei, assim, curioso, assim, né? Porque não estou falando da experiência de todos os preparadores mentais, mas a que eu tive em específico, a pessoa não tinha ela nem entendia qual que era o fazer do psicólogo, né? Então, foi uma experiência curiosa, né? O pessoal e aí a associação que o clube fez foi muito curiosa. Ele trouxe a ideia assim, nossa, é como se você fosse o jornalista e ele o blogueiro. Mas isso foi a minha experiência, não posso dizer assim de todos, porque acho que tem profissionais, mesmo de outras áreas nesse meio, sérios, que fazem um trabalho bacana. Alguém tem Acho que muito a gente a gente recebe os efeitos colaterais de como é visto o psicólogo do esporte em geral, né? Por isso que eu sempre volto a bater na tecla da importância da formação no meio acadêmico, formação profissional. No esporte em geral, ainda hoje, você já deve ter visto já em outras mesas, que a gente, psicólogo do esporte, é lembrado, geralmente, quando aparece o problema. Caramba, meu time ou meu atleta está tendo esse problema bem aqui. Eu acho que ele está indo bem nos treinos, então o problema só pode ser psicológico. Então, vamos arrumar alguém que trabalhe ou que melhore o psicológico dele. Aí vem o detalhe, quem? Tá? E essa resposta de quem trabalha o psicológico é que muitas vezes depende muito da gente, psicólogo, para que essa pergunta não seja tão confusa de ser respondida. A gente ter como classe, como profissão, um papel bem definido, com uma atuação bem definida, pode facilitar essa resposta e pode facilitar o nosso trabalho, inclusive com profissionais de outras áreas. Por exemplo, muita gente contrata ou vai atrás de coach, porque coach trabalha pontos específicos, trabalhos pontuais. Eu quero meu time que esteja bem, ou esteja, entre aspas, motivado, o campeonato que é depois de amanhã.
Aí vem atrás no psicólogo. O psicólogo trabalhar o motivacional. Aí entra essa fala do Cláudio. Esse profissional coach vai pensar, não, o psicólogo não vai resolver algo que é para amanhã, que é para o futuro. Então, chama o coach. E é bem real essa fala, Avelino, porque assim, a gente teve a final do campeonato de LoL foi há pouco tempo atrás, né? Um pouco antes do Mundial, ali mais ou menos para meados de agosto. E eu comecei a receber algumas propostas, mas de alguns times que não queriam, às vezes, ficar por último, né, no último lugar da tabela, e falando assim, não, mas eu quero que você trabalhe só esse jogador nesse aspecto, e eu mando para você. Então, assim, até a parte, eles estão querendo, às vezes, filtrar até o meu diagnóstico, assim, do que precisa ser trabalhado, entendeu? Eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu acho que até num certo aspecto que é, muitos dos nossos, até recém-formados, eles vêm com o sonho de querer juntar essa ideia da psicologia com os esportes eletrônicos. E aí, muitos desses jogadores acabam caindo no que eu chamo de proposta armadilha, que é a ideia daquela assim, você não quer vir trabalhar, e aí cai naquilo que até que o Avelino estava falando, de trabalhar de graça. E muitas vezes o jogador propõe trabalhar de graça. O jogador, desculpa, não, o psicólogo propõe trabalhar de graça porque ele está querendo juntar essa paixão e tudo mais. Só que ninguém nunca vai querer pagar por algo que tinha de graça, né? Então você acaba conseguindo, às vezes, uma experiência, só que muitas vezes você está fechando aquela porta para virar algo remunerado. Porque ninguém vai querer pagar algo que, eu já tinha de graça, por que eu vou pagar? Né? Você paga o INRAR? Não paga, eu tenho certeza. Entendeu? Acho que pega esse mesmo lado. Cláudia, eu vou aproveitar que tu falaste de LOL aí. Tem uma pergunta do Marcos Ivan, que ele pergunta até que, especificamente para ti, né, Cláudia, até que ponto o crescimento da psicologia esportiva no Brasil vai gerar um desenvolvimento do país nos esportes e vice-versa, visto que vemos se falar muito nos games de uma inferioridade brasileira com relação ao restante do mundo, principalmente CS e LOL. Se ferrou, Cláudio. O que eu vejo, eu acho que a gente tem alguns pontos que eu acho que é interessante trabalhar, né? Porque, por exemplo, qual que é a função do esportes para o jogo? Isso eu acho que é uma ideia legal que a gente precisa ter, mas, por exemplo, a ideia do jogo fazer dele um esporte nada mais é do que tem a ideia do marketing, porque assim, divulga-se, e você cria histórias de sonhos, né? Então, vamos dizer, a gente pega, né, muita gente começou a jogar tênis por causa do Guga, muita gente começou a lutar boxe por causa do Popó, muita gente começou a jogar basquete por causa do Michael Jordan, e o esportes ele não é diferente. A construção desses jogadores acabam criando ídolos, esses ídolos aumentam o número de pessoas que jogam, e nisso aumenta, vamos dizer assim, a vida útil do jogo, né? Então, e aí retornando à pergunta, eu vou até abrir aqui para não perder muito do ponto, mas eu vejo que o Brasil, hoje, ele é o terceiro país mais ativo no consumo de jogos de maneira geral. E eu vejo que, assim, a gente, né, eu não sei se ele falou acho que ele fez um comparativo, né, da inferioridade, vamos dizer assim, os times coreanos são muito fortes no LoL, a gente tem, assim, um abismo muito grande para chegar ali, a gente nunca conseguiu sair da fase de grupo no Mundial. E Counter-Strike, a gente teve uma dominância durante muitos anos. Nosso time está sempre ali, pelo menos entre o top 10 do mundo, a gente tem brasileiro lá no meio, né? Eu vejo que e eu entendo até o meu trabalho como conseguir fazer os esportes ter essa relevância internacional mais forte. Eu vejo que hoje isso vem gerando, né? E assim, até um ponto que a Thaís falou que eu acho muito legal, que tem a ver com essa ideia de políticas públicas, na prefeitura aqui de São Paulo, que inclusive vai ter domingo a eleição, né? Alguns pontos de divulgação eleitoral de alguns prefeitos está sendo a inclusão de e-games para a periferia.
né? Então, eu vejo que o Brasil pode se desenvolver muito, não só no aspecto de um mercado que tem uma injeção de dinheiro importante, mas também em todo o aspecto inclusivo e social que os esportes têm. Principalmente agora com o Free Fire, que está abrindo oportunidades, né, de emprego e de mudança de vida, né? Inclusive tem sido um trabalho que eu tenho com jogadores, porque é muito difícil, você tem um jogador que sai, às vezes, da periferia, e no estalo de dedo ele começa a ganhar, às vezes, 40 mil reais por mês mais. E isso muda muito esse funcionamento e, às vezes, ele acaba indo morar num condomínio de luxo, só que os comportamentos culturais que ele tem não se enquadram com o que é aceito no condomínio, e às vezes o jogador é expulso, porque ele vai querer, a folga dele é segunda-feira, ele vai querer fazer um churrasco com funk num condomínio de luxo, que não vai ornar com a situação, gera-se problemas. Então, eu acho que entra também muito o trabalho do psicólogo dentro dessa área. E aí, respondendo, então, de maneira geral, eu vejo que tem, né, esse crescimento da psicologia dos esportes pode ajudar muito nesse desenvolvimento do Brasil. Até porque a gente faz essas conexões que quebram-se barreiras e você consegue trabalhar muito aspectos sociais a partir disso. Sim. Certinho? Gente, eu vou dar uma corridinha. Daqui a pouco a gente está elaborando um artigo Free Fire, o novo futebol, porque tem muito a ver, né, com o que a gente está falando aqui, com o que a gente tem visto nesse âmbito. Tá, gente, Thaís, a Cris perguntou como administrar junto aos pais a conciliação do jogo com a escola nos adolescentes, principalmente ao tempo de treino e as demandas escolares. Godoy falou da disciplina, seria por aí planejar horários? Nossa, difícil, né? A gente vê um público realmente muito novo jogando, a gente já vê o pessoal super famoso streamando, fazendo transmissões e tudo mais. Como organizar isso? Primeiramente, acho que começa por esse diálogo com a família, sobre como que a família observa realmente essa prática, o entendimento dessa prática ali, porque nas equipes que eu estive, a gente tinha pessoas mais velhas, mas tinha um atleta, por exemplo, que ele era mais novo ainda, e tinha essa questão da equipe, da família não entender realmente aquele tempo que ele precisava para jogar, o que é que ele estava fazendo tanto tempo ali, né? E como que ele iria conciliar tudo isso com a escola. Então, vem esse diálogo com a família sobre essa prática, nesse estabelecimento realmente de horários e diálogo também com os atletas, né? Visando justamente a gente entrar em consenso aí entre o que seria importante para eles, esses horários, às vezes, de treino que eram mais à noite, porque as pessoas trabalhavam também, faziam faculdade, então qual era esse horário de treino? E aí a gente precisava ter esse diálogo com a família, com a equipe como um todo, com os atletas, para a gente poder encaixar tudo isso. Porque algumas famílias realmente não entendem muito bem aquilo ali, e também algumas pessoas realmente, como no futebol a gente vê, né? A pessoa vê, não, eu vou fazer isso como carreira, então eu não preciso estudar tanto, eu não preciso conciliar tanto com os estudos. A gente vê também no esporte eletrônico essa questão também. Uma coisa, só para complementar, a gente precisa conhecer, nós profissionais, a gente precisa conhecer para saber o que é que a gente vai fazer. Esse seria, para essa questão, seria um dos principais pontos de uma psicologia do esporte voltada para um esporte eletrônico que seja um esporte eletrônico de um cunho mais social. Por que não o esporte eletrônico que trabalha com um psicólogo de esporte eletrônico que trabalha com uma comunidade, que trabalha dentro de um grupo formado por uma paróquia, ou de um grupo formado, e voltar esse conhecimento, esse tipo de conhecimento, não somente para os jogadores, não somente para as equipes, mas também para pais, tá? Para cuidadores, né? Então, essa questão da gente fazer, da gente fazer esforço para, como o Cláudio falou no começo, para a gente não deixar que a psicologia do esporte eletrônico seja só o de alta performance, o de alto desempenho, o da elite,
é exatamente para esses fatores, porque a gente está presenciando nessas últimas décadas o surgimento de um novo esporte. Há quanto tempo a gente não vê um novo esporte tão popular assim surgindo? Provavelmente todos nós aqui já nascemos tendo os super esportes acontecendo no mundo. Os grandes esportes, ou seja, os sonhos de todo mundo já estão aí para serem alcançados. Nós estamos vivendo agora novos sonhos surgindo. E como todas as coisas novas, quando a gente está falando principalmente de esporte eletrônico, a gente está falando de pessoas mais novas, ou seja, adolescentes, até mesmo pré-adolescentes. E o que é que a gente aprendeu lá na faculdade que envolve adolescência e pré-adolescência, quando a gente está falando de características principalmente psicossociais? Isso tudo tem a ver, isso tudo faz parte. E a gente precisa, sim, abrir nossos olhos para essas questões também. E é aí onde a gente vai começar a desenvolver respostas. Acho que um ponto legal de colocar dessa situação, semana passada, curioso, acho que combina bem, semana passada eu fui convidado pelo Corinthians, né, o clube de futebol mesmo, não o de Free Fire, mas eu fui convidado pelo clube do Corinthians, do Sub-10 ao Sub-13, que é a Dominique lá, e para falar com os pais dos jogadores, com os técnicos e com os meninos sobre o esporte eletrônico, justamente dessa pergunta da Cris, né? Então, e aí tem um ponto que eu acho que é interessante, né? Muito às vezes saindo dessa coisa, porque a gente sempre pensa assim, como é que fica isso, né? Eu acho que, como a Thaís diz, perfeito, são combinados que você faz de horário, da mesma forma que assim, se o filho fosse fazer o treino do futebol, quantas horas ele passaria lá, né? Então, quantas horas seria legal, às vezes, você ter isso, mas também entender um pouco de o que está sendo trabalhado naquele jogo, né? Eu vejo que muitas vezes a gente chega para as nossas crianças, para os nossos filhos e pergunta assim, o que que você aprendeu? E aí vira assim, parece que uma inquisição, né? Aquela coisa da chamada oral. Sendo que se a gente muda essa perspectiva para uma ideia de o que você pode me ensinar hoje, mostrar aberto para entender aquilo, né? Joga o Among Us lá com ele, o joguinho, vê como é que é a experiência, o que é que ele está passando. Se abre a experiência para isso, porque você vai ver que tem muitos pontos que seriam interessantes trabalhar. Mas todo esse planejamento, né, disciplinar, assim, é interessante você ter essa visão de, ok, como é que a gente combina junto? Depois né, a princípio ele não está fazendo essa atividade esportiva para alta performance, é um lazer, uma recreação, então depois das obrigações, o que ele precisa fazer primeiro, né? Se ele fizer mais coisas, ele consegue conquistar pontos para conseguir jogar mais. Cria um jogo, faz a gamificação do jogo, né? Para isso, pode ser uma saída interessante. Gente, como o nosso tempo tá bem... Não, a gente tem 3 minutos, teoricamente. Vamos lá, a gente responde rapidinho em 3 minutos. Responde rapidinho, vai, pula, depois eu comento. Vai, próximo. Tá, eu vou aqui 2 perguntas aqui para ser mais rapidinho, tá? O Vitor, ele primeiramente quer agradecer a organização do evento, a mesa e afim. Ele falou, muitos players não se adaptam muito a esportes convencionais e no esportes encontram uma motivação para participar do mundo esportivo. Entretanto, o empreendedorismo e imediatismo dentro do cenário, como alguns players já mencionaram, acaba até afastando os que optam por ir às streams. Como atender essa demanda do player que sonha em conquistas, aprendizado e desenvolvimento dentro das estruturas das grandes empresas do esporte hoje no Brasil? E o Raul perguntou bem assim, gostaria de saber o que vocês pensam sobre como profissionais de psicologia podem refletir o papel social da psicologia e da atuação do psicólogo dentro do contexto do esporte eletrônico, considerando o aspecto de que, nesse contexto, as empresas são as donas da bola, da quadra e dos direitos de jogar, e, em consequência, as políticas públicas serão atravessadas por esse aspecto. Posso às vezes começar rapidinho, gente? Eu acho que primeiro essa pergunta do Vitor, eu acho que tem um ponto muito interessante que a gente pode trazer até desse fator cultural dos jogos, não dos jogos eletrônicos de maneira, mas jogos de maneira geral. A alta performance, ela sempre será exclusiva, ou seja, ela exclui pessoas, ela é um afunilamento,
né? Então ela não tem essa abertura para isso e outras pessoas vão cair para fora disso e aí indo para o stream, alguma coisa do tipo. E eu acho que muito que é por isso que é interessante a gente ressaltar e trazer essa visão para outras maneiras de abordagem do eSports mais inclusivas, que aí seria, às vezes, a iniciação para o eSports, como a Thaís falou, né? Às vezes alguns espaços de arena para que as pessoas possam experimentar essas diversas modalidades que a gente tem e está sendo aberto assim, ao público, eu vejo muito por esse lado, né? Fiquem livres para comentar, a gente complementar aí. Quer falar, Thaís? Senão eu vou me meter no meio logo. Então, algumas coisas eu vou falar lá no Psicologia Gamer, que aí dá pra gente falar um pouco mais, mas assim, realmente essa é uma das questões dos entraves da regulamentação dos esportes eletrônicos, né, como esporte, porque as desenvolvedoras não foram chamadas, então a gente tem as questões da propriedade intelectual. Essas desenvolvedoras, no futebol, a gente tem, como você colocou, como o Raul colocou e não Vanessa, a gente não tem ninguém que é dono da bola, mas ali a gente tem no LoL, a gente tem o dono da LoL, CS, a gente tem o dono, a gente tem a desenvolvedora que é dona, e ela coloca regras, ela coloca as regras das competições, ela faz as competições, ela faz tudo, né? E aí, como que seria isso? Como que seria essa regulamentação? Quem que realizaria campeonatos? Federações, confederações? Em que lugar que ficaria ali a desenvolvedora, né? Então, esse é um dos contras que as pessoas trazem justamente porque como que a gente faria para elencar todas essas questões da lei e dessas políticas públicas que vão colocar em prática algumas leis, alguns direitos, se a gente não conversa com essas desenvolvedoras, né? Então, o impasse aqui também é uma dessas questões. Sem contar, desculpa, só complementando, Thaís, assim, né? Até porque nossos políticos também sempre querem ganhar algo em cima, né? Então, assim, esse fator da política, eu estava meio que no meio, né? Inclusive, a minha apresentação da Abrapesp foi exatamente sobre isso no ano passado, né? Mas, assim, se for regulamentado, assim, políticos estavam criando até confederações para que as pessoas que já estão no meio tivessem que pagar para eles para fazer o que já fazem normalmente, né? É difícil. Brasil, né? Brasil. Essa é um dos entraves também do pessoal ser contra, porque eu acredito que, assim, essa regulamentação veio muito de gente que é de fora, que viu esse crescimento e falou, vamos lá, olha só, a gente tem aí um ambiente bacana para a gente ganhar coisas, né? Então, vem vários interesses de pessoas que estão de fora, até por essa questão de se a gente regulamenta do jeito que tá, a gente tira alguns jogos como CS, a gente tira o Free Fire, a gente tira jogos tidos como violentos, né? Então, assim, se pensa muito na questão desse interesse por conta do crescimento e não, de fato, em fomentar a área, como parece, né, que a regulamentação vem, como esse projeto de lei vem. Então, é difícil a gente aqui no Brasil pensar nessas políticas públicas e pensar nessa regulamentação e pensando nessa questão dessas desenvolvedoras que, como o pessoal fala assim, a gente já vem crescendo muito há anos dessa forma, muito bem, obrigada, né? Então, por que regulamentar? Por que mexer nisso que já vem crescendo muito bem? É um desafio aí, pensar em como articular tudo. Avelino? Eu ia digitar, mas já que tive tempo. Esse, inclusive, é um dos pontos que eu gostaria, que eu sonharia que os esportes eletrônicos se distanciassem dos esportes convencionais. Que a partir do ponto de que a gente está num fenômeno novo e construir realmente uma regulamentação, vamos chamar isso por falta de palavra melhor agora, uma regulamentação que realmente seja voltada para o esporte, para o atleta e para a sociedade. Porque senão a gente vai sempre, todo ano, toda discussão no Congresso, a gente vai ter alguém querendo ganhar alguma coisa em cima do que já existe. E aí quem vai se ferrar é quem fica por baixo. Tá? Era só isso. Gente, acredito que a gente tenha conseguido responder todas as perguntas.
O tempo agora já passou, obviamente, mas alguém quer deixar a sua despedida, suas últimas palavras? A Thaís quer. Ah, esse Avelino é ótimo. Gente, eu só queria falar sobre uma coisa bem rápido. A gente vem pensando em propostas para fortalecer justamente a psicologia do esporte no Brasil como um todo. E a gente está lançando agora um canal na Twitch, Psicologia e Esporte Clube, né? Que a gente vai fazer várias ações aí com psicólogos e estudantes de psicologia, pensando nesse fortalecimento da área e buscando levar a psicologia do esporte para esse público, mostrando nossa contribuição. Então, a gente vai jogar, a gente vai falar de psicologia de esporte e de outras temáticas aí. Então, desde já, estou convidando todo mundo para fazer parte disso. Todos os psicólogos e estudantes que têm essa vontade. Então, fala com a gente lá no Psicologia Gamer, no Instagram, que a gente vai marcar um momento para dialogar sobre tudo isso e fomentar aí um pouco mais a psicologia do esporte na área. Muito obrigada. Desculpe, falei muito, mas o restante das coisas eu falo lá no Psicologia Gamer, porque é muita coisa, gente, para falar sobre essa área. Mas muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. Obrigada também ao pessoal que dividiu a mesa comigo. E até a próxima. Gente, eu queria agradecer primeiramente o convite, né? Agradecer o Matheus, né? A todo mundo que veio assistir, o pessoal da mesa. Queria dizer, além de tudo, que admiro muito a Thaís e queria ter tantas horas no dia quanto ela tem, porque, assim, eita pessoa que faz muita coisa, né? Sim, meu Deus do céu, eu não acredito até hoje, mas tudo bem. Foi muito pouco tempo, acho que a ideia, né, inicial era mais trazer para vocês o que é esse cenário, o que é essa situação. A gente chegou, é tudo mato ainda, a gente está abrindo aí o mato. Vocês vêem, tem um monte de perguntas sem respostas, apesar de a gente ter uma boa perspectiva sobre esse meio. O que eu queria dizer é, os psicólogos estão sendo bem-vindos, né, nesse meio, muito mais do que, às vezes, em outras bases da psicologia do esporte. Talvez seja um ponto extremamente positivo para a gente começar a nossa atuação e conseguir também investir nosso tempo e estudo nessa nova área, né? Então, eu queria agradecer. Quem quiser me acompanhar nas redes também, em geral, a grande maioria delas é Cláudio Godoy, Instagram, YouTube. Mandei um vídeo no chat sobre toda essa questão da legislação e desse lado, psicologia do esporte, é esporte ou não, e quais os problemas de se considerar ou não. E é isso. Só para finalizar, também agradecer. O ENEP realmente para mim é muito importante, é um espaço em que para mim foi a primeira vez, o primeiro ENEP lá atrás, foi um dos primeiros locais que eu comecei a entrar para ver como essa área acadêmica era tão grande assim, e foi onde marcou a minha mudança de pensamento, onde eu realmente percebi que a psicologia do esporte, a ciência, dentro da nossa ciência mais psicologia, deve ser cada vez mais priorizada, alimentada e cuidada. Então, gente, vamos estudar e vamos produzir, por favor. Então, gente, passando 7 minutos do nosso tempo, eu quero agradecer a participação de todo mundo que ficou com a gente. Eu sei que o tempo foi curto, mas quem sabe não vem esse evento de esportes por aí, né? Nunca se sabe. Eu quero lembrar não. Primeiro eu quero agradecer ao Avelino, a Thaís e o Cláudio. Espero que tenha sido tão gratificante para quem participou, para quem assistiu, quanto foi para mim. Enfim, a gente conhece, mas não conhece tanto quanto vocês. E, enfim, agora a gente só sabe o superficial, pelo menos eu, né? Que acredito que tem muita coisa ainda. Quero lembrar a quem está aqui que às 18 horas, no horário de Brasília, a gente tem o lançamento de livros. E às 20 horas, também horário de Brasília, a última mesa do dia. Por fim, é isso, gente. Muito obrigada. Beijos. Espero que todos se vejam em breve. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Até logo, boa noite. Está na hora de gelar.